Boa tarde, gente amiga, boa tarde, ouvintes da nossa rádio difusora M680, 17 horas 6 minutos no ar, mais um programa Espaço Capital. Segunda-feira, 18 de dezembro de 2017. Estamos aqui começando mais um programa com Robert Lobato e Ricardo Santos, né, nesta tarde, no final de tarde de segunda-feira, para tocar aqui mais algumas pautas que marcaram aí o final de semana e o dia de hoje. E eu gostaria de comentar, né, sobre um acontecimento, né, do final de semana aí, que foi o anúncio, né, enfim, o anúncio oficial da saída do vice-governador do Maranhão, Carlos Brandão, dos quadros do PSDB. Brandão que presidiu o partido até setembro, por ali, agosto, setembro, outubro, né? Foi até outubro, eu acho que foi até outubro. E numa disputa interna com o senador Roberto Rocha, o vice-governador acabou levando a pior e perdeu o comando do partido no estado. Mas perdeu não foi porque ele cometeu algo grave, digamos assim, né? Do ponto de vista administrativo do partido. Embora o partido esteja lá de forma muito desorganizada, pela informação que nós temos lá, a situação não é a das melhores. Mas a questão foi fundamentalmente política. Foi fundamentalmente por conta de posição, de projeto político partidário. O senador Roberto Rocha é defensor da tese do que o partido PSDB tenha candidatura própria, que ele dispute a eleição para o governo, monte uma chapa para o Senado e monte aqui, né, dentro desse contexto, o palanque para o candidato a presidente do PSDB, que será o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. A turma do Brandão, ligada ao Palácio dos Leões, né, preferia manter a aliança com o PCdoB e fazer do partido dele, do PSDB, do que era o partido dele, uma espécie de anexo, uma espécie de puxadinho, né, do PCdoB, que é um partido do ponto de vista nacional muito menor do que o PSDB. É algo que não faz muito sentido, até porque o PCdoB também terá candidato a presidente da República, que é a Manuela Dávila. E o Carlos Brandão, né, por conta de interesses da política, de interesses pessoais, de interesses menores, preferia manter o PSDB do lado, né, no colo do governador. Isso aí criou uma situação difícil politicamente para ser sustentada, de forma que a direção nacional do partido, a executiva nacional do PSDB, desde a época já do Tasso Gereissati, quando assumiu interinamente o partido, e agora com a cessão do Alckmin, a presidência do partido de forma definitiva, semana passada, na sexta-feira, foi consolidado o nome do senador Roberto Rocha, presidente do PSDB, o que vai fazer com que ele seja o candidato do partido ao governo aqui no Maranhão e faça o palanque do Geraldo Alckmin. Então, esse é um fato interessante. Para onde é que vai o Carlos Brandão? Carlos Brandão está indo, foi anunciado que vai para o PRB, que aqui no Maranhão é comandado pelo deputado federal Kleber Verde. Há quem diga, Ricardo Santos, ainda, que dependendo de como as coisas caminharem até abril ali, a época das convenções, abril, junho,
é possível que Brandão nem no PRB fique. Vai depender muito ali da conjuntura, muito das pesquisas, muito do que vai sinalizar em termos de disputa para o governo. Porque se a turma souber que o comunista está indo por água abaixo, meu irmão, é um Deus nos acuda. Todo mundo abandona o barco. E nada garante que ele não vai estar nessa situação em 2018. De forma que o PRB, que está sendo o destino de Carlos Brandão, pode ser, na verdade, mais uma dor de cabeça para ele lá na frente, e o PRB sequer ir com o governador Flávio Dino. Boa tarde, Ricardo Santos. Boa tarde, Robert Lobato, caros amigos do Espaço Capital, das ondas amigas da Rádio Difusora AM 680. Bom, de fato, Robert Lobato, como você colocou, é mais uma questão política, né? Eu tenho acompanhado, na verdade, eu sempre, depois que saí do PT e fiz uma passagem pelo PCB, não é PCdoB, PCB, eu tenho me identificado muito com as linhas do Partido Tucano. Já fui, né, assessor lá do PSDB com o Brandão, e é de lamentar que toda uma estrutura como prédio ainda esteja atrelado ao antigo, vamos dizer assim, ao antigo líder, né, o Carlos Brandão. Falo das condições deixadas, né, aqui como foram deixados o partido, né, a legenda tucana, mas também da questão política, trocar uma história, né, por uma vaga de vice-governador, que é, na verdade, tudo que está causando toda essa problemática, né. O Brandão, um tucano, que chegou ao governo das oposições ao Sarney, mas que, no meio do caminho, né, virou comunista. É uma aberração no meio tucano, porque não tem identidade alguma, não tem ligação, não tem liga, né? O Brandão estava um tucano fora do ninho, não tem tendência alguma com aquilo que o governador queria fazer com a legenda tucano no Maranhão. Estava equivocada e essa medida foi importante. Mas quero também ressaltar aqui, que toda essa situação foi mais uma das que muitas foram criadas para queimar, para projetar uma imagem ruim ao senador Roberto Rocha. Como? Porque expulsaram, não sei se você lembra, a mídia bateu muito na questão de expulsar o Roberto Rocha do PSB, né, da legenda comandada aqui no Maranhão pelo prefeito de Timon, né, o Luciano Leitoa, mais o deputado Bira do Pindaré. Eu nunca entendi muito como é que pode um senador da República ser expulso por um prefeito, um reles prefeito, digamos, e também um deputadozinho, um deputado estadual. Eu fico entendendo como podem, né, duas pessoas que têm seus cargos, lógico, de representatividade, mas será que, na balança, um deputado estadual e um prefeito têm mais peso que um senador da República? Mas o fato é que a mídia noticiou exaustivamente a expulsão do senador Roberto Rocha. E isso, por obra, nós sabemos muito bem, orquestrações, né, que tentavam sujar, denegrir a imagem do senador Roberto Rocha. Só que toda essa tentativa foi frustrada, né? Porque, desta feita, o senador Roberto Rocha entrou pelas portas da frente, né? Enquanto quiseram expulsar pelas portas do fundo do PSB, Roberto Rocha entrou pelas portas da frente, em grande estilo, conduzido pela liderança nacional do PSDB, o Tucanato, que, sim, tem legitimidade para colocá-lo, como fizeram pelas portas da frente. De fato, o Roberto Rocha tem cacife político. Tanto, Robert Lobato, que eu estive visitando as instalações do PSDB, do partido aqui lá no Renascença,
E por isso que eu falei de prédio. O prédio está com aparência meio largada, né? Precisa, eu acho que agora, de uma pintura nova, de uma reforma. Infelizmente, algumas dependências estão deploráveis. E eu até, inclusive, bati uma foto lá do auditório que leva o nome do pai do Roberto Rocha. Eu vi lá, tirei uma foto, depois eu te mostro. Tinha lá, auditório governador Luiz Rocha. Isso quer dizer o quê? Que Roberto Rocha, o próprio pai, tem origem tucana. Não, ele foi do PSDB, ele foi prefeito pelo PSDB, inclusive, o velho Luiz Rocha, o ex-governador, ex-prefeito, ex-deputado. O fato é que o PSDB vai viver um novo momento agora, sob essa nova direção. Deve ser apresentada aí a direção partidária numa coletiva que vai ser concedida pelo senador Roberto Rocha, presidente estadual do PSDB. Provavelmente esta semana, ainda não se tem a confirmação, mas muito provavelmente esta semana. Mas, de qualquer forma, antes de terminar o ano, antes de concluir 2018, o senador vai falar com a imprensa, vai atender os amigos, os aliados políticos, prefeitos, vereadores, deputados, numa coletiva, numa espécie de confraternização que ele quer fazer ali no escritório dele, ali no Calhau, ainda este ano. E vai ser o momento lá de nós conhecermos o perfil, conhecermos quem são os novos, né, dirigentes estaduais do PSDB. E lembrando que o Roberto é pré-candidato, né, a governador do estado. Pode ser que também está em curso a possibilidade do PSB, né, compor com o senador nesse seu palanque. Vai depender agora da decisão lá em março do partido. E se der o vice-governador de São Paulo, Márcio França, o PSB vai apoiar, vai acompanhar o senador Roberto Rocha no seu projeto de candidato a governador. Outra coisa também é que fala-se muito de debandada, que vai sair todo mundo do PSDB por conta dessas mudanças aí. Até agora não se viu lá muita coisa. Pelo contrário, novos deputados estaduais chegando no partido, possivelmente também federal, um parlamentar aí federal pode voltar, não, pode entrar no PSDB. 2 ou 3 estaduais também, fora algumas lideranças aí, ex-prefeitos, muita gente do antigo PDT ali do Jackson, também entrando agora no PSDB, sob o comando do Roberto Rocha. Então criou-se todo um terrorismo, né? Toda uma narrativa de que a entrada de Roberto Rocha no PSDB, o comando do partido nas suas mãos, ia causar uma revoada de tucanos para outros lugares, para outros partidos. Até agora só se viu o tucano de bico vermelho, o Carlos Brandão, o único. Agora, nem Pinto ainda. Eu vi Pinto aí num evento desse aí que eles fizeram aí, um regabofe lá na casa da vice-governadoria, né? Uns grode que teve lá para Brandão, no dia que Brandão anunciou que vai pro PRB. Mas eu não sei se Pinto, pelo menos eu não lembro de ter visto o Pinto dizer categoricamente que vai sair. Eu estou com áudio aqui desse jantar que foi dado lá na casa do governador. Eu queria que a gente ouvisse, para que a gente pudesse debater em cima. E quem vai falar nesse negócio? Rapaz, era aquele que foi governador por um dia, o deputado Marcos Play Caldas. Pode soltar aí. Tu tem cada uma de botar Play, Marcos Play. Vamos bora lá Dani. Aí, ó, tá dando até zebra. O cabo é tão ruim que não está sendo possível botar o áudio. Eu saio junto com ele. Vamos lá. Assim como o deputado Neto Evangelista, como aqui a maioria dos prefeitos, os vereadores, porque para mim não é o partido PSDB, para mim é o partido Carlos Brandão. E hoje eu estou aqui para dizer para ele que saio junto com ele, assim como a maioria aqui dos prefeitos, vereadores. Eu não tenho dúvida que o Carlos Brandão vai continuar sendo nosso candidato a vice-governador, junto com o nosso governador Flávio Dino, e nós vamos estar lhe apoiando nessa nova caminhada.
bem, essa foi uma peça, foi um vídeo que foi enviado ainda na noite de sábado, depois que aconteceu lá a festa, o Regabof lá na casa oficial do vice-governador, né? Então, o deputado Marcos Play Caldas, que estava no PSDB, mas a origem dele é totalmente distante do Partido Tucano. O Marcos Play, né, ele tem um histórico meio esquisito. Hoje ele se diz aliado do vice-governador Carlos Brandão, que é comunista, era um tucano, né, emplumado. Então, o Marcos Caldas tomou aí as dores do Carlos Brandão, né, e diz que ele ia sair da legenda tucana. Mas é um político, é um tucano, que não vai surtir efeito e não vai fazer falta. Até porque, pelas suas origens, né, ele que inclusive, né, beneficiado pela ex-governadora Rosiana Sarney, assumiu o cargo, Robert Lobato, de governador por um dia. E olha, fez uma festa, foi, né, de comitiva, foi de helicóptero lá para a sua cidade, que é em Brejo, com a faixa de governador. Eu nunca vi um governador do Maranhão, eu nunca vi o próprio Flávio Dino sair na rua com a faixa de governador, pois o Marcos Play Caldas fez isso. Mas Marcos Play, essas coisas eu te falo com toda seriedade que não me surpreende, não me admira em nada. O Marcos Play Caldas sempre foi isso aí, uma figura folclórica, um político sem consistência alguma ideológica, sem consistência, sem substância mesmo política, né? Teve aí um golpe de sorte aí histórico, de por uma circunstância tal, em um momento muito específico, virar governador do Maranhão, para vergonha do Maranhão. Para vergonha dos maranhenses. Isso saiu na mídia nacional. Para a vergonha da cidadania maranhense. Saiu, ele foi, fez toda aquela macacada de pegar avião, helicóptero, ir para sua cidade ali em Brejo, festejar o seu 15 minutos de fama enquanto governador do estado do Maranhão. Mas esse é o Marcos Caldas. Esse aí, com certeza, eu acho que esse novo comando do PSDB, pelo que eu conheço, muitos deles lá, não fazem a mínima questão de que Marcos Caldas continue no PSDB. Tenho certeza, pelo que eu conheço ali, logo é suplente de deputado, nem titular do cargo daqui a ano que vem aí, volta o Alexandre Almeida por mandato, reassume seu mandato, e Marcos Play volta para a sua insignificância, né? Então, é uma figura realmente folclórica que a gente acha até graça ele dizer aí, tu viu? Ele dizer que não é o partido dele é Carlos Brandão. Que, rapaz, eu vou te dizer, não é de rir não, é de sentar na calçada e chorar com um negócio desse. Não é o meu partido, não é o PSDB, não é isso, não é aquilo outro. É Carlos Brandão. Como se Carlos Brandão também fosse lá uma grande figura, uma grande liderança estadual, um grande político, né, de biografias a favor do Maranhão, de grandes biografias. Não, Carlos Brandão não tem nada de especial do ponto de vista da política. Não tem nada de especial. É um político mediano, é um político que não está aí, que está ali numa dimensão que não tem nada de extraordinário. A grande verdade é essa. Agora, Robert, mudando um pouco aqui a questão, eu vejo que você escreveu um pouco sobre o governo Flávio Dino em 2017, né? O que marcou o governo comunista neste ano. Isso. Aí eu acho interessante, assim, algumas colocações, você lista aqui os principais, né? Aluguel fantasma, aí tem essa operação da Polícia Federal, alguns reveses, e que todos eles, o governador Flávio Dino, ele foi se pronunciar, né? Mas em sua defesa ele ataca acusando a gestão passada. Exatamente. Então, que eu fiz aqui fiz rápido isso, que eu acho que eu vou até fazer outro também, para dar uma espécie de dar uma continuidade a essa postagem.
que quem quiser é só acessar o blog do robertlobato.com.br e está lá. O que marcou o governo Flávio Dino em 2017. E aí eu destaco fundamentalmente a questão da Operação Pegadores, que foi que desnudou os esquemas de corrupção que aconteciam ali no âmbito da Secretaria de Estado da Saúde, do seu Carlos Lula, advogado Carlos Lula, e mostrou todo o emaranhado, todo um esquema que desviou milhões, salvo engano, 18 milhões de reais Justamente, 18 milhões. Através de fraudes, através de contratos com empresas camaradas, com contratos falsos, sem falar na lista dos 400 fantasmas, né? Que são fantasmas entre amigos, amantes, namoradas, ficantes, pegantes, enfim, de agentes do governo do Estado. É só pegador. Inclusive, a operação é pegadores por conta da fama da galera lá que é boa de fêmea. São bom de fêmea lá, os cabas lá não brincam, não. Só fêmea linda, né? Não, e cara. Cara, rapaz, salário de 13 mil para não aparecer. E cara. É caríssimo. Nós realmente sustentávamos uma lista de fantasmas. E aí teve essa operação que revelou tudo isso. Depois também teve, mais recentemente, a história aí do sistema Italuís, né? Que fizeram toda aquela papagaiada e que era para ser inaugurado para não faltar água mais por 100 anos na nossa capital. Quando eles dão lá o start lá no botão, estoura tudo, vai pelos ares a água. Robert, só acrescentando aqui na tua palavra, uma observação feita numa postagem do ex-deputado Joaquim Aikel no domingo. Ele escreveu algo que, nas minhas palavras, eu já venho observado essa mesma situação e falado, porque o Flávio Dino, ele monta o palanque para querer anunciar obras. E o deputado Joaquim, ele coloca assim: vejam só como são as coisas. Enquanto alguns políticos perdem importante espaço midiático por não usarem as redes sociais, outros perdem espaço exatamente por usá-las de forma excessiva e equivocada, se transformando em verdadeiros aloprados. Olha aí, ó. Pois é. Então aí é a opinião do nosso amigo Joaquim Aikel, que sempre faz aí umas boas análises. Mas voltando aí ao negócio do governo Flávio Dino, então aí tem a questão da adutora, tem a questão do empresário lá, do comerciante lá em Barra do Corda, que morreu do gaiolão. Que foi aí escândalo nacional. E não se sabe por que a mídia palestiniana ficou calada, não quis discutir o assunto, não quis falar, não se pronunciou. Parece que ficaram assim, mudos, emudeceram. Exatamente, mas eles sempre ficam mudos quando é a situação desse tipo. E também teve essa questão lá dos aluguéis camaradas, que também os aluguéis camaradas foram notícia, foi pauta da imprensa nacional também, né, que causou aí todo esse constrangimento para o governo Flávio Dino e para nós maranhenses, cujos proprietários dos aluguéis eram amigos de gente do governo, quando não filiados do PCdoB. Filiado ao PCdoB. Exatamente. Tinha um filiado que recebia, além de receber o aluguel, que estava sendo pago desde o ano de 2015, segundo reportagem da Rede Globo, né? Resta saber se o governador vai brigar com a Rede Globo por causa dessa entrevista. Então, ele estava recebendo sem utilizar e, olha, Robert, ainda estava sendo reformado. Uma loucura, uma lambança. Infelizmente, o governador Flávio Dino e toda a sua equipe, principalmente seu secretário de comunicação, Márcio Gerri, deixaram muito a desejar nessa questão. Atacaram quando deveriam ficar calados e fizeram imagens, propagandas, anúncios de coisas que realmente não cabiam e não cabem com a realidade, com a dura realidade da pobreza de um Estado que merece respeito. E não teve absolutamente o mínimo respeito até agora por esses que se dizem gestores da mudança. Lamentável. Exatamente. Outro assunto importante também aí, que dentro da política, que também está movimentando muito aí os bastidores da política nesse final de ano,
É essa tendência que está se confirmando aí, que está se cada vez mais se consolidando, que é o fato do PT, né, se deslocar de vez do governo Flávio Dino e caminhar por um projeto próprio em 2018, de ter candidato a governador e de ter candidatos a senador, ou pelo menos candidato do PT e mais outros de outro partido. Esse final de semana, a principal corrente do PT, a CNB, Construindo Novo Brasil, fez uma plenária com quase 50 representantes de cidades do Maranhão, né, uma plenária estadual muito representativa, e ficou lá decidido que a tese que a corrente vai defender no conjunto do encontro do partido é a tese da candidatura própria, tendo aí o ex-presidente estadual do partido, ex-superintendente do INCRA no Maranhão, o advogado Raimundo Monteiro. Ele vai ser o candidato do partido, é ele que está sendo trabalhado. Tem outros dois nomes para o senador, que daqui a pouco a gente vai tratar desse assunto. Porém, antes a gente vai aqui chamar um breve intervalo em cima das 17h32, e daqui a pouco a gente volta novamente com essa história aí, essa análise sobre a candidatura própria do PT ao governo do Estado. Espaço Rádio Capital. Esta é a Rádio Difusora AM, 680 kHz, ZYH 885, emissora do Sistema Difusora de Comunicação de São Luís para todo mundo. Fique ligado, daqui a pouco tem mais na sua Difusora AM 680, a poderosa. Difusora. Professores do Centro Universitário Uniriter de Porto Alegre e região metropolitana da capital gaúcha realizaram uma reunião neste sábado na sede do Sindicato dos Professores do Ensino Privado do Rio Grande do Sul. O Simpro estima que mais de 100 docentes foram demitidos na última semana, o que representa cerca de 1/3 dos profissionais que atuam nos campos da universidade. Entre os demitidos estão a reitora e pró-reitora. O diretor do sindicato, Amarildo Sense, ressalta que a categoria vai tentar reverter os desligamentos e alerta para uma precarização do ensino. Estamos convencidos que eles estão, na verdade, tomando uma medida para reduzir o custo da folha de pagamento, que não tem nada a ver com reestruturação, com alunos, até com qualidade, até porque os professores rescindidos são os mais antigos, boa parte deles. Professores altamente qualificados, bem avaliados. Nós vamos tentar buscar a reversão, no mínimo suspendendo essas decisões até março do ano que vem. Instalar um processo de mediação e negociação para ver o que realmente é necessário. Uma reunião com a nova reitoria acontece nesta segunda-feira e novo encontro com professores na quinta-feira. Alunos realizaram protestos e estão preocupados com a alteração da grade curricular de alguns cursos. Eles acusam que a ideia seja reduzir o número de horas-aula por turno dos professores e aumento do número de disciplinas de ensino à distância. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Tatiane de Souza. De segunda a sexta, das 8 às 10 da manhã, aqui na sua Difusora M, tem Oswaldo Maia, apresentando Passando a Limpo. Não perca! Estamos de volta na sua Difusora AM, de São Luís para todo mundo. Difusora. A poderosa. Participe e compartilhe essa forte audiência. Programa Espaço Rádio Capital. Estamos de volta com o programa Espaço Capital, 17h35. E como eu falava antes aí do intervalo, essa questão importante do PT, né, de estar aí se movimentando e se colocando aí como uma alternativa e oferecendo nome para governo e para Senado no ano que vem, né? Os petistas argumentam duas coisas principais. Primeiro, estamos com o ouvinte aí na linha? Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? O Nascimento, Jardim Bratel. Pois não, Nascimento. Tudo bom? Bacana.
Cadê o Ricardo? Oi, boa tarde, Nascimento. Tudo bom? Tudo bom, meu amigo? Tudo bom. Eu gostaria de fazer uma pergunta para ti, Robert. Não. Pro Ricardo, pode ser? Ok. Primeira do Ricardo. Ricardo, com esse projeto político aí do PT, você não está achando que o PT está servindo apenas de marionete para o governador Flávio Dino nas próximas eleições? Em que sair candidato para servir o candidato do PT servir de laranja para Flávio Dino? Entendeu a pergunta? Sim. Essa é a sua pergunta, Ricardo. Agora eu vou fazer a pergunta do Robert. Robert Lobato, a pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte. Você acha que se o Bolsonaro, a candidatura dele vingar e ele vier a ser o presidente do Brasil, você acha que ele corre um risco de voltarmos à ditadura no governo dele? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Olha, Nascimento, muito bom o teu questionamento, muito bom o teu questionamento aqui. Agora sim, quem tem a máquina, o governo, principalmente mal intencionado como estão os comunistas, que têm feito um consórcio de vários partidos, várias legendas, eles têm sim intenção de fazer do poderoso PT mais uma legenda para que eles possam subir. E olha que o governador Flávio Dino, né, e o Márcio Gerri, que são de uma legenda insignificante, que é o PCdoB, eles querem dominar o cenário, né, cooptando os partidos grandes. O PT, se for esperto, vai se valorizar e não vai se deixar levar pelo projeto do governador, mas sim vai impor o seu projeto. Para isso, né, se o governador Flávio Dino quiser, poderia ceder, primeiro, uma das vagas do Senado e o segundo, a vice-governadoria. É o que eu acredito e, se assim fizer, o PT vai estar se valorizando. Pois é. Tem outro ouvinte na linha, deixa eu logo atender, daqui a pouco eu respondo a pergunta do Nascimento. Boa tarde, quem fala? Oi, boa tarde. Sebastião. Ô, Sebastião. Eu queria só falar a respeito desse ouvinte que falou aí anterior. Nascimento. Isso, em relação ao Bolsonaro. Certo. Eu acho que ele tem medo que a ditadura volte. Eu queria só dizer a minha opinião. Eu acho que a salvação do Brasil ainda está na ditadura. Não era o meu sonho um dia, eu alcancei a ditadura por pouco tempo, mas não era o meu sonho um dia de morrer e deixar o Brasil, ver o Brasil num governo, num regime militar e deixar para os meus filhos e meu neto. Só assim o Brasil ia voltar a ter moral, ia voltar a ter, o povo ia voltar a ter vergonha, porque ia temer. Ia ter medo, ia passar a respeitar, viu, as leis brasileiras. E hoje, o país está do jeito que está hoje, porque, primeiramente, a advocacia hoje, que é quem manda hoje na bandidagem, quem protege a bandidagem, viu? O cara rouba, mata, estrupa, quando termina de cometer o crime, está centenas de advogados do lado dele. E no regime militar não tinha isso. Era o meu sonho que Bolsonaro fosse eleito e desse um golpe para o regime militar voltar a governar o Brasil de novo. Era o meu sonho. E a felicidade dos brasileiros. Obrigado, só isso. Obrigado. Tem outro ouvinte na linha? Tem mais um ouvinte na linha? Boa tarde, quem fala? Boa tarde, meu amigo. Seu amigo Dias. Estou aqui ouvindo o programa e achando o máximo. Pois não, porque Dias. tem dois cobras discutindo a política do Maranhão. Obrigado. Dos quais eu sempre eu leio e sou fã. Obrigado. Eu sou muito a favor da alternância de poder. Mas neste caso, no Maranhão, no momento, eu acredito, eu acho que deve continuar o governo Flávio Dino. Certo. Porque o governo Flávio Dino, eu tenho já 60 anos, já acompanhei vários governos, vi na primeira fase o grande governo que foi o governo de João Castelo, e de grandes obras, grandes construções e muito trabalho para todos, mas agora vejo que a pobreza, os mais necessitados no governo Flávio Dino estão sendo vistos. Um grande abraço e estou aqui continuando ouvindo o programa. Tá ok, obrigado aí, nós respeitamos sua opinião e aqui assim, o espaço é democrático. E respondendo aí ao nosso amigo Nascimento, que fez a pergunta sobre o Bolsonaro, e também já complementando aí
o nosso amigo anterior, Sebastião, que falou da questão da ditadura. Eu não acredito, viu, Nascimento, que uma vitória... Primeiro, eu não acredito na vitória de Bolsonaro. Eu não acredito, eu acho que na hora que começar a campanha, efetivamente, a campanha propriamente dita, o brasileiro vai saber melhor quem é o Bolsonaro. O Bolsonaro, ele tem aquelas palavras de efeito, ele fala muito o que o brasileiro quer escutar, aquele negócio de combate à violência, contra direitos humanos, que direitos humanos para bandido tem que matar, esfolar, aquela história toda, aquele discurso dele muito radical. Mas aquilo para mim, no meu ponto de vista, aquilo vai perdendo consistência na medida que a campanha vai evoluindo e o brasileiro vai perceber que Bolsonaro não está preparado à altura para ser presidente da República, de um país complexo, de um país muitos problemas, com muita complexidade que é esse país. Então eu acho que o Bolsonaro não tem essa capacidade de chegar à presidência. E se chegasse à presidência, não teria como instituir uma ditadura aqui, que o Brasil não tá mais preparado para isso. O Brasil já não aceita mais esse tipo de aventura. Não aceita esse tipo de aventura. Hoje nós temos partidos, temos as instituições que, bem ou mal, mas elas funcionam, né? Temos um Congresso aí que, bem ou mal, mas está lá, cumprindo lá a sua função constitucional. Enfim, eu não acredito, sinceramente, que há clima para o Brasil para aventuras autoritárias, seja através do Bolsonaro, seja através de golpe. Enfim, eu não acredito, viu, Nascimento? Eu não acredito. Primeiro, que eu não acredito que o Bolsonaro ganhe a eleição, e segundo, ele ganhando, eu não acredito que ele reúna condições políticas, institucionais, para instituir aqui a volta da ditadura. Eu não creio nisso. Robert, por falar em disputa eleitoral do Brasil, nós temos um bom indicativo em Brasília. O site Congresso em Foco, né, trouxe uma importante matéria nesta sexta-feira, e eu gostaria de requentá-la aqui, falando que o governador Geraldo Alckmin, né, a sua imagem lá para os congressistas, os deputados e senadores, está bem mais avaliada do que a do próprio ex-presidente Lula, né? Na sondagem do site Congresso em Foco, Alckmin aparece superando Lula como favorito na avaliação, né? Inclusive, na sondagem passada, o Lula estava bastante à frente, né? Nessa recente, o Geraldo Alckmin ele já desponta na frente do Lula 16%, ou seja, ele teve um crescimento de 29% na aprovação dos congressistas. Rapaz, olha, eu ali naquele Congresso Nacional, ali, entre senadores, deputados, né, o conjunto das duas casas, eu acho que na classe política, esse sentimento aí pode ser que seja realmente isso aí, né? Os parlamentares, os congressistas, realmente têm uma percepção de que o Geraldo Alckmin pode ser presidente da República, e aí fazem esse tipo de avaliação. Embora, contraditoriamente, na população mesmo, no povo, segundo as pesquisas que têm sido publicadas até agora, sempre dá Lula na frente, né? Sempre Lula na frente aí nos cenários. Está longe ainda da disputa, a gente nem sabe se Lula vai conseguir ser realmente candidato por conta aí da Lava Jato, por conta do Moro aí que está, pelo andar da carruagem, decidido a condenar o líder petista, né? Num contexto de muito questionamento, de muita controvérsia, porque existem as acusações, mas não existe efetivamente as provas, mas o caminho aí, pelo que se está vendo aí, pelo desenhar da carruagem, do cenário, Lula talvez nem seja candidato. Eu estava até vendo agora aqui na internet que foi anunciado o Fernando Haddad como coordenador do programa de governo de Lula. Lula acabou de anunciar o Fernando Haddad. Eu não sei se foi isso, também já é uma espécie de preparação, digamos assim, caso Lula não venha a ser o candidato do PT
o Fernando Haddad assuma a condição de candidato petista à presidência da República, né? Pode ser também aí uma forma de Lula estar já preparando aí o plano B, caso realmente não venha a ser candidato por conta da justiça, por conta aí dessas broncas aí que ele tem enfrentado aí na chamada República de Curitiba. Mas essa leitura do Congresso em Foco, eu acho que ela representa muito isso. A classe política ela é muito voltada para aquela história do cenário mais provável de crescimento, de quem tem condições de aglutinar uma aliança proveitosa. E eu acho que o Alckmin, por ser governador do maior estado do Brasil, por ser de um partido grande, entende de complexidades, por ser bem avaliado lá no estado dele, ter a experiência que ele tem administrativa, isso faz com que os congressistas realmente comecem, veem de forma mais consistente, digamos assim, do que os outros candidatos. Agora, Robert Lobato, hoje o governador Flávio Dino parece que deu entrevista para várias emissoras, né? Aliás, ele deu para a sua emissora, que no caso é a rádio estatal, Rádio Timbira, não é isso? E a transmissão foi feita para 60 rádios, em que o governador pôde expor, né, ali naquele momento as suas fragilidades e dando a sua versão, a versão oficial, para aquilo que eles costumam fazer, que é justamente fazer uma redoma de proteção e tentar, né, tirar o foco dos problemas enfrentados nesse momento, né? Então, Flávio Dino, mais uma vez, usou a rádio estatal, a Rádio Timbira, para se projetar e, lógico, se defender de tudo que tem sido o seu inferno astral, como recentemente a operação da Polícia Federal, que deflagrou um sério problema que estava sendo desvios, né, do dinheiro público através de esquemas, né, de funcionários fantasmas. E também desse último que você citou, que foi o problema numa adutora, né, numa peça que foi gasto dinheiro, né, e na hora não funcionou, que foi anunciado como uma redenção e que na hora sequer funcionou. Pois é. Tem alguém na linha? Tem um ouvinte na linha. Alô, aí. boa tarde. Boa tarde. Quem é? Sou Nascimento. Nascimento? É. Fala, Nascimento. Robert. Oi. Eu gostaria de fazer uma segunda pergunta, uma dúvida que ficou no ar, né? Não. Você sabia que o governador Flávio Dino quer mudar o nome do município de Presidente Sarney porque o Zé Sarney está vivo, que não pode botar o nome de pessoas vivas, não é verdade? Isso. Por que o pessoal da FAMEM resolveu botar o nome da nova entidade, Humberto Coutinho? Você sabe me dizer? Quero saber se isso está correto. Boa tarde. Olha, a princípio, você fez aí uma lembrança, fez uma analogia. Se não pode, se municípios não podem levar nome de políticos, esse político estando vivo, né, há por extensão de se achar que uma entidade, que embora seja uma entidade lá de direito privado, né, ela não é uma entidade pública, ainda que seja mantida basicamente com verba dos municípios, e a verba do município é verba pública, mas a personalidade dela lá tem uma personalidade jurídica de direito privado, né? E o nome lá da casa é Casa Municipalista Humberto Coutinho. Eu acho que foram tentar fazer uma homenagem ao Humberto Coutinho, que já foi prefeito, né? Já foi presidente, inclusive, lá da casa. E como ele anda doente aí, né, enfrentando aí uma doença terrível, tentaram fazer essa homenagem aí para ele. E eu te confesso que não sei se foi politicamente correto, mas eu não sei, mas eu acho que não tem nenhum problema do ponto de vista legal, viu? Do ponto de vista jurídico. O que pode ter sido foi um equívoco de ter colocado o nome de uma pessoa, a pessoa ainda está viva, mas está enfrentando uma situação difícil, repito, e de repente as pessoas já querem se antecipar ao pior e dão ali o nome da casa da FAMEM, prefeito, o Humberto Coutinho, se não me engano. Roberto, foi justamente o que eu questionei ainda na noite do sábado, né, de sábado para domingo. Eu peguei essa informação, essa manchete num dos sites, aí fiz o meu comentário, que foi muito rebatido por alguns colegas
da imprensa, porque acharam que a FAMEM pode sim fazer esse tipo de homenagem. Mas o meu questionamento também foi, como você colocou, né, o presidente da Assembleia Legislativa está num momento muito delicado da sua saúde e não cabia, nesse momento, fazer esse tipo de homenagem. E na política, em geral, do Maranhão, com o histórico de que não é legal usar nomes de pessoas vivas em logradouros, não foi uma coisa assim muito aceitável. Lógico, esteve passivo de comentários e foi justamente o que eu fiz. Pois é. Então é isso, estamos aqui, 17 horas e 51 minutos, vamos dando continuidade aqui ao nosso programa. E essa entrevista que você falou aí, que o governador reuniu aí um pool de rádios, né? De rádios que são bancadas pelo governo do estado, tem relação de comercial com o governo do estado, e a cabeça de rádio foi a Rádio Tibira, que é uma rádio pública. Aliás, ela não é nem pública, porque hoje ela é estatal, ela diferente. É estatal, Então virou uma rádio estatal, tanto é que lá não vai políticos de outra corrente, você não vai um deputado, não vai um prefeito, não vai uma liderança política. É só para promoção do governador. Se não for alinhada ao Palácio do Palácio dos Leões. E serve realmente hoje, a Rádio Tibira se resume hoje num veículo de promoção pessoal do governador. Essa é a verdade realmente nua e crua. O governador usa e abusa da rádio como se fosse sua, como se fosse dele, da pessoa física Flávio Dino. Para quem tanto condenou o personalismo, né? Para quem tanto falou que não se pode usar a máquina pública em benefício para se projetar, né? O governador Flávio Dino tem errado muito nessa questão, Robert Lobato. Eu vejo que o excesso, né, de promoção, né, de anúncio da sua imagem, nesse personalismo, como ele muito criticou o assim chamado oligarca José Sarney, que, aliás, o próprio governador Flávio Dino anda hoje, né, a tiracolo com Gastão Vieira, com Rogério Cafeteira, com Pedro Lucas Fernandes, com tantos sarneizistas, e ele vem para cá dizer que é contra o Sarney. São as contradições do governador, né? São as incoerências que tem marcado aí esses 3 anos de governo. Esses 3 anos o Maranhão está servindo para o Maranhão conhecer melhor quem é a figura do governador Flávio Dino, essa pessoa contraditória, essa pessoa incoerente em muitos aspectos, né? Na medida que faz igualzinho a tudo aquilo que ele condenou no passado, extrapola nas questões das relações políticas, né? Não faz distinção de quem é um político de tradição democrática, de tradição republicana. Não, se une a qualquer um, basta que dê o apoio a ele, basta que tenha voto. Não precisa não precisa ser de bem, não precisa ser um político honrado, não precisa ser um político republicano. Teve voto, o Flávio Dino recebe sem a menor cerimônia. Ou seja, mesma prática, mesma coisa que fazia os seus adversários, esses que tanto ele condenou, esses que tanto ele crucificou, esses que tanto ele, na verdade, tentou destruir com esses argumentos hipócritas, com esses argumentos demagógicos. Agora, Robert Lobato, eu fico vendo que episódios desses, como usar 60 emissoras de rádios, numa entrevista onde o governador Flávio Dino vai usar a sua verdade, ele vai fabricar uma verdade como sendo sua. E essa verdade, esse lado apenas que não se deixa ser questionado, porque quando o governador vai para a rádio estatal falar juntamente com outras rádios, 60 rádios, né, que cobrem todo o estado do Maranhão, para falar da sua verdade, e que nós temos visto, por exemplo, a fabricação de uma verdade que ele usou. A operação da Polícia Federal é uma coisa de um inimigo
político dele, que seria, no caso, o ex-presidente José Sarney, que, segundo a justificativa, a verdade inventada do governador Flávio Dino, Sarney seria o responsável por uma operação da Polícia Federal para incriminá-lo. O que você acha? Como é que é? Tem gente na linha? Alô, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Alô, teu ouvinte na linha, boa tarde. É Luiz Raimundo. Caiu aí? Olha, sim, o que ele perguntou, cara? Justamente, eu estava falando da entrevista do governador Flávio Dino a 60 emissoras de rádios, em que ele fala da sua verdade. Verdades, Robert Lobato, como aquela que ele saiu-se na defensiva, dizendo que a operação da Polícia Federal e demais órgãos públicos foi uma utilização do ex-presidente José Sarney para destruir, né, midiaticamente o seu governo. Não, isso aí é ladainha, isso aí é aquela conversa para boi dormir, isso aí é aquela velha tática, tá desgastada, ninguém acredita mais, não funciona mais, de que tudo querer culpar o Sarney, tudo que não tá mais nem na política, não tem mandato, não tá aí dentro de casa, de pijama, e é escutado quando é procurado, e é muito procurado, mas não tem essa coisa de essa força política, né? Para trazer uma operação da Polícia Federal. E não é só da Polícia Federal. Do Ministério Público Federal. Isso é de uma idiotice tão grande, que essa operação é várias instituições, são vários órgãos públicos, como o Ministério Público Federal, Justiça Federal, Controladoria Geral da União. Então, isso aí. Sem mandato. Isso aí é uma conversa, e é para boi dormir, isso aí é para tentar desfocar a real situação com que esse governo se defrontou ao ser pego de calça curta, ao ser pego com boca na botija, em esquema de maracutaia, em esquema de corrupção, com dinheiro de uma das áreas mais sensíveis, que é a saúde. Agora, Robert, o governador Flávio Dino, diante dessa questão da investigação federal, da Polícia Federal, ele não permitiu que os órgãos federais entrassem a fundo, né? Tanto que exigiu que uma investigação do âmbito estadual seguisse para, vamos dizer assim, solucionar se houve problema. E houve problema sério. A Polícia Federal não brinca, ela descobre e ela joga. Agora, infelizmente, quando pensávamos que o governador Flávio Dino fosse trazer luz, ele preferiu esconder-se. Dá para entender dessa forma? É o que eu falei, é mais uma incoerência do governador, que na verdade tem sido a marca desse governo nesses 3 anos, tem sido a marca do chefe do Executivo Estadual maranhense, é a incoerência, é a falta de liga, é a falta de articulação daquilo que ele diz e aquilo que ele faz, ou aquilo que ele disse e o que ele está fazendo. Essa é a grande verdade. É um governador incoerente, é um governador que se perde nas palavras, fala muito e age pouco, fala muito, e quem fala muito acaba falando besteira, como a gente sabe, né? Quando não, mentiras. E olha que esse governador, rapaz, ele está tendo uma capacidade assim para brincar com a verdade, que eu vou te contar. É impressionante como o governador brinca com a verdade, é impressionante como o governador não é fiel à verdade. É impressionante isso. Está virando uma coisa assim quase compulsiva, o Flávio Dino, o governador Flávio Dino enveredar pela falta da verdade. Governo de desculpas que fabrica a sua própria verdade. Então, meus amigos, vocês que estão ouvindo e nos acompanhando pela Rádio Difusora no Espaço Capital, fica aqui a nossa observação diante de mais essa entrevista que o governador deu à sua rádio, né, a Timbira, que é hoje a rádio estatal, que transmitiu juntamente com 60 rádios a versão oficial do governador Flávio Dino. E outra coisa, não se pode nem considerar aquilo uma entrevista, aquilo ali foi um bate-papo de camaradas.
foi um bate-papo, uma conversa de amigos, de camaradas, porque não foi perguntas, só perguntas combinadas, só perguntas só para levantar a bola para ele chutar e fazer o gol. Não, é uma coisa assim absurda. Não é uma coisa povo, né? População, é fechada. Não se faz as perguntas que o povo eventualmente faria se tivesse condição de perguntar para o governador. Aí coloca umas pessoas para entrar via WhatsApp e só pergunta marcada, só pergunta de gente que talvez até ganhe para poder fazer essas participações na rádio pública, na rádio estatal que virou a Timbira. Então isso foi uma vergonha. É coisa para comunista ver, né? Ninguém em sã consciência, que tem um mínimo de visão crítica, vai achar que essa entrevista que Flávio deu de 2 horas, das 8 da manhã às 10, sirva para alguma coisa, sirva para esclarecer alguma coisa. E essa não é a primeira vez. Isso demonstra que o governador Flávio Dino, ele tem pressa em fazer sua autopromoção, querendo se afirmar como pré-candidato usando as estruturas públicas, que é bem complexo, né? Nós esperávamos que um ex-juiz federal agisse, né, ao reflexo da luz das leis. E outra coisa, que não demonstrasse medo, porque quem usa de artifícios, como tem usado o governador Flávio Dino, demonstra sim que tem medo. Governador, em frente de peitos abertos, seja um pouco mais corajoso e passe com a verdade, não a sua verdade fabricada. É isso aí. Então estamos aqui chegando ao final do nosso programa, de mais um programa Espaço Capital, aqui 18 horas e 2 minutos. A gente quer agradecer a audiência dos amigos, dos nossos ouvintes, agradecer por estar ligado no nosso programa, agradecer essa companhia sempre aqui das 17 às 18 horas. Lembrando que quarta-feira a gente está aqui articulando uma entrevista que vai ser junto com o programa do Kim Lopes e o nosso, né? Então vai começar às 16 horas, vai até às 18, com uma entrevista, essa sim, entrevista com o ex-secretário de Saúde, Ricardo Murat, que não vai ter moleza aqui não, viu, meu amigo Ricardo Murat? Aqui nós vamos acochar, vai ser entrevista, não vai ser bate-papo camarada não. Então a gente quer agradecer mais uma vez. Até amanhã, se Deus quiser. Beijo no coração. Roberto, deixando aqui um abraço para o Domingos Mike, a Fernanda e também aqui a Maura Jorge, é candidata, sim, está nos ouvindo aqui ao vivo pelo Instagram. Opa, um abraço, grande abraço. Seja bem-vindo e esteja sempre conosco. Um abraço a todos. E venha aqui, qualquer dessa, vamos trazer aqui a nossa pré-candidata também, a Maura Jorge, para conversar aqui com a gente. Bom, então convite aí feito a Maura Jorge, pré-candidata ao governo do Estado. Para conversar aqui com a gente aqui na Difusora M. Grande abraço, até amanhã, se Deus quiser. Um abraço a todos, gente. Até amanhã. Amanhã tem mais Espaço Rádio Capital, aqui na sua 680.